Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, olha, emitir um atestado para uma doença que não existe, a fim de garantir que o paciente possa ser incluído no grupo prioritário a tomar a vacina para a Covid-19, pode resultar na cassação do registro médico, que ficaria assim impedido de exercer então a sua profissão. Quem traz mais detalhes para a gente a respeito disso é o advogado Juliano Pessoa, aqui no nosso estúdio. Juliano, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. É uma prática que, infelizmente, a gente tem visto acontecer repetidamente, não só aqui em Alagoas, mas no país inteiro, não é isso, Juliano? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Paulano, bom dia a todos que nos assistem. Infelizmente, a gente vem assistindo aí na mídia como todo, o país inteiro noticiando esse tipo de fato, né, de que o Ministério Público estaria investigando estes profissionais e também estas pessoas que se utilizaram deste documento falso para adiantar, vamos dizer assim, o seu processo de vacinação em detrimento, de repente, de uma pessoa que está inserida com todos os requisitos exigidos no grupo prioritário nesse momento e, de repente, poderá até nem chegar a conseguir se vacinar porque existem pessoas furando a fila. Então, isso é extremamente sério, tá? Vale destacar aqui que responde não só esta pessoa que está utilizando este documento falso para se vacinar, para furar a fila, bem como o profissional. O profissional poderá responder tanto pela conduta criminosa, que é crime, né? Está se atestando ali de forma falsa, além de você estar cometendo crime contra a saúde pública. A gente está no meio de uma pandemia extremamente grave e eu diria que especialmente os profissionais de saúde deveriam, mais do que todos os outros cidadãos, ter ciência disto, né? Da gravidade do que nós vivenciamos e da responsabilidade que estas pessoas, enquanto profissionais de saúde, têm no seio social nos dias atuais. Então, o médico poderá responder e ter até, em alguma medida, caso assim decida o Conselho, ter interditado o seu exercício da profissão, de forma cautelar. Então, além de ele responder, além do médico responder criminalmente por emitir esse atestado falso, né, digamos assim, ele ainda pode ter o seu registro cassado. Ele poderá chegar. Dentro do Código Médico, existem algumas modalidades de sanções, né? Então, vai desde uma questão privada, né, onde ele é advertido ali de forma privada, até a cassação do registro, que seria a última instância, vamos dizer assim, das penalidades, né? Seria a mais gravosa possível. Mas é importante destacar que, do ponto de vista de processos internos, em alguns casos, o Conselho pode, de forma cautelar, ou seja, de forma antecipada, interditar esse médico do exercício da sua profissão, no sentido de quê? De preservar a sociedade nesse caso concreto, porque quando ele está emitindo documentos falsos, ele está prejudicando a sociedade como um todo, né? Então, nesses casos, excepcionalmente, o Conselho pode, por maioria dos votos, decidir de afastar cautelarmente esse profissional do exercício da sua profissão para que ele não reitere essa prática, porque, infelizmente, a gente pode assistir esses profissionais reiteradamente fazendo esse tipo de emissão de documento falso, né? Então, é preciso ter muito cuidado e o médico, por mais que ele ache que não acontecerá nada ou ele só será advertido, ele pode ter sanções mais graves, sim. E, Juliano, não apenas o médico vai responder, mas a pessoa que também está de posse desse atestado responde criminalmente. Exatamente, ele está falsificando documento particular, inserindo ali informações sabidamente falsas, no intuito de fraudar, né, o Plano Nacional de Imunização para poder se beneficiar. Então, isto é crime, é uma prática criminosa e estas pessoas poderão responder sim, tanto o profissional como o paciente, como aquela pessoa que se utilizou desse documento. O Ministério Público aqui no nosso estado, inclusive, recebeu recentemente denúncias de que estudantes da área da saúde, né, isso é o que chama mais atenção, estariam alterando algumas declarações da universidade, indicando que ele já estaria na fase de estágio obrigatório, e aí ele poderia sim se vacinar, né, nos últimos 2 anos do curso. Ele estaria editando esse documento, né, que, segundo informações, é um documento eletrônico, onde ele editou ali as informações e utilizou para se vacinar. Neste caso aí, em tese, o médico não teria qualquer envolvimento, né, somente o estudante que fraudou aquele documento, então ele responde criminalmente por isso. Tá? É importante que essas pessoas tenham ciência da responsabilidade que todos nós temos, né? Nós temos hoje, todos nós queremos receber a vacina, mas existem pessoas
prioritariamente, que necessitam desta vacina antecipadamente para que elas não sejam contaminadas e desenvolvam, de repente, a forma mais grave da doença. Com certeza. E a penalidade para quem? Tanto para o médico, para quem, para o paciente também que utiliza esse documento? Como é que ela fica? Olha só, a depender dos crimes associados, ele pode responder até 5 anos aí, né, de reclusão. Então, tem alguns casos onde ele altera o documento de fato, de forma individualizada, ele está cometendo, inclusive, falsidade ideológica. Ele coloca informações ali falsas, editando documento público, muitas vezes, para utilizar para fins de vacinação. Então, isso é crime de falsidade ideológica. Ele está falsificando documento privado, que também é crime, né? Se for o médico, o crime de atestado médico falso existe também em previsão no Código Penal, e o crime contra a saúde pública, né? Então, ou seja, são vários crimes que podem ser associados aí na mesma conduta, e este profissional poderá sofrer processo criminal por isso, uma investigação do Ministério Público por isso, e arrumar um problema sério no seu dia a dia, né? Então, é importante a consciência de todos nesse momento. Agora, quando a gente diz até 5 anos, são crimes fiançáveis, dá para se paga fiança nessa situação? Acima de 4 anos, ele já começa a arrumar um pouco de problema nesse sentido, né? Mas, assim, independente dessa conduta mais gravosa da sanção, né? Porque, assim, naturalmente, a maioria desses casos, né, o que se percebe dentro das pessoas que são noticiadas, são pessoas que são réus primários, com bons antecedentes. Então, ou seja, esse fim mais grave, assim, de fato, ele seria mais difícil de ser alcançado, né? Ele sofreria sanções mais brandas. Mas, além disso, né, por si só, o fato de responder um processo criminal, de ter o Estado, né, no seu encalço, lhe investigando, isso é uma coisa extremamente séria. Quem já passou por esse tipo de situação sabe o quanto isso traz danos para o seu dia a dia, né, para a sua paz. Então, é importante que as pessoas tenham responsabilidade, tenham consciência desse momento que nós estamos vivendo, e o importante é que você não pratique, né, essas tratativas de como se dará a sanção. Eu acho que para quem vive da prática criminosa. Para quem não é criminoso, eu acho que o importante é ele refletir da conduta que ele está tendo nesse momento e visualizar a importância dele não empreender esse tipo de medida, né? Nós vimos uma reportagem aqui no estado que foi noticiada na mídia do coordenador lá do HU, do Hospital Universitário, informando que isso foi reiteradamente noticiado e informado para todos os alunos da área da saúde. Como é que se daria essa vacinação, quem teria direito a essa vacinação, quais os documentos seriam necessários, ou seja, todas as informações foram repassadas para todos os alunos. Então, aqueles que fizeram de forma consciente, né? Ele tinha ciência do que estava praticando e, mesmo assim, optou por fazê-lo. Então, isso eu acho que é o que mais chama atenção, especialmente por serem alunos ligados à área da saúde. E, Juliano, como que a gente pode fazer, então, para denunciar, caso a gente tenha conhecimento de algum profissional ou de algum civil, alguma pessoa que esteja se utilizando dessa prática para se beneficiar em relação à vacinação, para ser, como a gente já conhece, né, o termo para furar fila para a vacina? Tem como denunciar? Sim, eu diria que a sociedade como um todo deve se mobilizar nesse sentido, né? Porque quando uma pessoa está furando a fila da vacinação, ela está prejudicando a todos nós, né? Todos os cidadãos. Então, qualquer pessoa que tenha ciência desse fato e indícios fortes que indiquem que aquela pessoa está tendo essa prática, ele pode buscar o Ministério Público aqui no Estado, tá? E informar. O Ministério Público já tem algumas investigações em curso. Informar o Ministério Público, ele pode buscar órgãos como a Defensoria Pública, a própria OAB, que irão certamente repassar essa informação para o Ministério Público. E também, se for o caso de uma conduta por parte do profissional médico, ele pode, de forma associada, buscar também o Conselho Regional de Medicina, que certamente irá apurar a conduta desse profissional. Nesses casos, inclusive, vale a pena destacar, caso o CRM tenha ciência de fatos assim concretos, por meio da mídia, por meio de algum tipo de notícia, o CRM poderá instaurar de ofício a investigação contra esse profissional, para poder apurar esta conduta que certamente será averiguada com toda a cautela, deixando o contraditório preservado, né, para que o profissional se manifeste, demonstre se ele atuou desta forma ou não, mas é importante que pelo menos se apure, né? Se há indícios, é importante que a sociedade denuncie e as instituições responsáveis pela apuração investiguem da forma necessária. Exatamente. Juliano, muito obrigada pela tua participação. Uma pena que a gente tenha numa situação como essa, né? Uma situação de calamidade que o mundo todo vive, é que a gente ainda tenha pessoas que estejam se aproveitando dessa situação. É triste, né? Exatamente. Eu diria que vai desde uma conduta moral inadequada até uma conduta criminosa, infelizmente.
Pois é, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para todos. E Viderlan Araújo agora traz informações para a gente a respeito do desemprego aqui no nosso estado, que infelizmente tem crescido. Vamos acompanhar. Em épocas difíceis e cercadas de incertezas por conta da pandemia, Alagoas aparece também como o estado que mais fechou postos de trabalho no mês de abril. Esses dados foram confirmados através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Segundo ele, em abril, apontou que o estado de Alagoas, dos 8.521 pontos de admissões, teve 11.729 demissões e ficou no negativo de 3.208 postos de trabalho no total. Diante dessa situação e desse quadro, o indicador foi puxado pela demissão de 4.658 trabalhadores no setor canavieiro. Essa situação reflete também, principalmente nas oscilações que nós temos na produção industrial em Alagoas. É claro que esse trabalho que está sendo divulgado varia de mês a mês, mas no mês de abril, Alagoas, segundo informações, perdeu esses postos de trabalho muito mais do que admitiu alguns funcionários, o que deixou exatamente essa marca no negativo. Segundo o estado que mais fechou postos de trabalho no Brasil foi o estado de Sergipe, com 92 postos a menos que Alagoas, bem distante, inclusive, dos 3.208 postos fechados do nosso estado. O outro estado que terminou com o saldo negativo foi o estado do Rio Grande do Norte, que ficou com menos 61. Entre os setores, a construção civil fechou o mês com o melhor saldo. Foram 1.173 admissões diante de 865 demissões, o que dá 308 novos postos de trabalho. Com imagens de Francisco Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. E olha só, gente, a gente agora vai acompanhar mais uma análise de Arnaldo Ferreira, que hoje nos fala sobre a disparidade entre salários de alguns servidores aqui do nosso estado. A gente confere agora. Enquanto 50 mil servidores tentam conseguir 20% de reposição das perdas salariais do governo Renan Filho e não conseguem, um grupo de 300 auditores fiscais que recebe o teto salarial, R$24 mil por mês, que é o mesmo salário do governador, e ainda tem direito a uma indenização de alimentação e transporte de R$ 2.500 mensalmente. Esta gratificação especial foi criada lá em 2016 a pretexto da Cefaz acabar com a frota própria de 100 veículos e reduzir despesas no setor de transporte. Na prática, isto não aconteceu. De lá para cá, o contribuinte já pagou aos auditores fiscais algo em torno de R$24 milhões. E o próprio secretário Jorge Santoro confirma a despesa anual de R$1.700.000 com locadoras para manter 50 veículos para atender fiscais e outros setores da pasta. Numa conta simples, algo em torno de R$8 milhões para locadoras. Somando, dá R$32 milhões. Levando-se em conta que a UPA do Jacintinho custou R$5 milhões ao Fundo de Combate à Pobreza, o montante daria para o governo de Alagoas construir 6 UPAs sem mexer no dinheiro dos pobres para obras. O secretário diz que nem todos os auditores recebem a gratificação, mas tem muita gente trabalhando, inclusive remotamente, com essa vantagem. O caso está sendo investigado por alguns deputados na Assembleia Legislativa e deve chamar a atenção também do Ministério Público de Contas. E fica a tese que dentro do governo de Alagoas tem muitos com pouco, e dependendo até de cestas básicas, e poucos ganhando até em duplicidade. Muito triste essa situação aqui no nosso estado, né? E a gente espera apenas que tudo isso seja investigado e que os resultados sejam positivos para a sociedade. E a gente segue falando sobre isso aqui, recebendo no nosso estúdio o vereador Chico Filho, um dos edis da Casa Tavares Bastos, né? Que, inclusive, a gente faz também, exatamente, a gente fala sobre fiscalização, né, Chico?
E esse é o papel de vocês. Muito bom dia para você. Como é que estão os trabalhos lá na casa? Bom dia, Paulane. Bom dia a todos. Chegamos ao final do mês de maio, né? Agora com o orçamento aprovado, aprovamos o orçamento essa semana que passou, enfim. Começo de gestão, prefeito novo, secretariado novo e a Câmara também bastante renovada, com muitos edis de primeiro mandato, o que é muito bom, né? Eu estou lá na presidência da Comissão de Justiça e a gente percebe uma maior participação dos vereadores, muita gente querendo interagir, querendo participar, querendo saber como funciona. E nós que já temos um pouco mais de experiência, tentando passar um pouco desse nosso conhecimento para que a gente possa ter uma Câmara mais combativa, uma Câmara mais independente, uma Câmara em que realmente traga resultados que a população espera. E é assim que a gente tem feito lá na Câmara de Vereadores nesses 5 meses dessa nova legislatura. E agora com o orçamento aprovado, como você bem já citou, o que é que muda para a nossa capital? Na realidade, a Prefeitura estava trabalhando com 12avos, né? Não muda muita coisa, mas há sim a possibilidade de fazer novos planejamentos. Eu espero que a Prefeitura tenha feito durante esse processo. O orçamento não foi aprovado antes, porque também a Prefeitura pediu para que tivesse acesso a esse orçamento. Então, em janeiro, nós devolvemos ao município, ao prefeito. A Prefeitura encaminhou para o novo secretário de Economia, então houve uma discussão lá interna por parte deles. E ali no final do mês de março eles devolveram, então nós tivemos ali abril e esses poucos dias de maio para deliberar sobre o que voltou. Não houve grandes mudanças, praticamente nenhuma, mas havia o trâmite normal do processo dentro da casa. Os novos vereadores queriam ter conhecimento do projeto de lei, da Lei Orçamentária Anual 2021. Então, nós demos a oportunidade para que todos pudessem ter conhecimento, para que a gente pudesse aprovar uma coisa que os vereadores tivessem conhecimento de fato do que estava sendo aprovado. Nesse momento, o Executivo tem toda a possibilidade, são 2 bilhões e 300 mil reais, para que eles possam trabalhar melhor o orçamento e executar, né, as políticas públicas que neles estão inseridas. Agora você traz também a aprovação de um projeto antigo e que causou muita polêmica lá na Câmara, né? A aprovação do táxi lotação. Explica para a gente como se deu, como é que está como que a Casa recebeu esse projeto também. Na realidade, a Casa cobrava muito do Executivo uma regulamentação de um serviço que já existe. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. A sociedade abraçou esse serviço e a gente cobrava muito do Executivo que ele, pelo menos, debatesse com a gente quais eram as alternativas para essa situação. Não adiantava a gente fechar os olhos, enquanto aqui embaixo, por exemplo, tem uma fila de táxi lotação. Então, vamos regulamentar para a gente organizar o sistema de transporte da nossa capital. Era preciso organizar. E aí, o delegado André, que hoje é superintendente da SMTT, juntamente com o prefeito JHC, decidiram deliberar sobre isso. O projeto ainda não chegou na Casa. Inclusive, existe uma discussão se eles vão fazer por decreto ou por projeto de lei. Eu, particularmente, legalista do jeito que sou, defendo que seja encaminhado, sim, um projeto de lei para a Casa. Mas isso está sendo debatido com a categoria. Ainda muita coisa que a categoria se sente insegura. Foi aberto um prazo para que os taxistas, táxi comum, viessem a declarar o seu interesse em ser táxi lotação, para daí a gente fazer um estudo mais amplo com a regulamentação. E nesse momento há algumas dúvidas, mas a SMTT deu o pontapé inicial, está bem avançado, na realidade não foi só o pontapé inicial, nós já fizemos 2 ou 3 reuniões com os táxis. E é um serviço que atende sim, que a população de Maceió quer, que a população de Maceió gosta. Naturalmente, a gente precisa ter muito cuidado, porque é um serviço que está inserido dentro de todo um sistema e a gente precisa que ele não traga malefícios e sim benefícios. A importância que a gente tem é que o táxi, o ônibus, que é o transporte de massa, seja sempre privilegiado. Mas onde o ônibus não existir ou não atender a população, que a gente possa ter o táxi lotação de forma complementar, como tem o mototáxi, como tem todos os outros modais, que é muito importante aqui na nossa cidade.
E Chico Filho, você vem acompanhando também a questão da limpeza dos canais lá na região da parte alta da nossa capital, não é isso? Com a proximidade das chuvas, a gente sabe que toda aquela região, como também aqui a parte baixa da nossa capital, sofre bastante caso a gente não tenha todo esse trabalho de prevenção sendo desenvolvido. Você vem acompanhando, de fato, de perto essas questões? Em especial, Porlane, tem uma situação muito grave ali na parte alta, na parte do tabuleiro. Com a chegada daquelas obras de pavimentação, o que é que aconteceu? Todas aquelas águas foram direcionadas para um canal que já estava estrangulado, que já não suportava as águas. E aí, o que é que aconteceu? Esse canal, ele joga as águas, a drenagem de água pluvial, no açude da Coca-Cola. E você imagine, a gente tinha um canal que já estava estrangulado, e com mais quase 300 ruas, inclusive com o viaduto da PRF, todas essas águas foram direcionadas para esse canal. E aí a parte alta da cidade sofreu. A região da Baixada, lá na Santa Lúcia, a feirinha do Tabuleiro, Santos Dumont, então vários pontos do Clima Bom, porque todas essas águas vão para um único canal. E para piorar a situação, o açude da Coca-Cola, que todo mundo conhece, todos nós conhecemos. Eu conhecia, mas não sabia onde ficava. Só para você ter ideia, para a gente chegar no açude da Coca-Cola, a gente teve que quebrar 3 muros, porque todo o açude da Coca-Cola está cercado por empresas e que não deixaram a área o espaço em que você pudesse fazer a manutenção desse açude. Esse açude está totalmente assoreado, mais de 30 anos sem nenhum tipo de limpeza. A água não conseguia chegar no açude, quando chegava não conseguia sair do açude, e aí a gente tinha o retorno dessas águas e foi um problema muito sério, é um problema muito sério ainda. Foi feita uma limpeza do canal, está sendo feito um trabalho dentro do açude, na realidade uma medida paliativa. Nós cobramos do governo do estado, o secretário Maurício Quintela participou da reunião com a gente lá no Distrito Industrial. Existe um grupo hoje com o Ministério Público que também tem participado disso. É um problema que tem atingido muitas famílias, muita gente. Só na região lá da Baixada, Paulano, só para você ter ideia, foram mais de 10 quadras que foram inundadas por água, mais de 1 metro na casa do povo. Então, muita gente perdeu muita coisa. Porque, além do fato de ter todas essas águas na mesma galeria, essa obra, quando foi idealizada, existia uma nova tubulação de drenagem de água pluvial. Só que essa tubulação não foi autorizada pelo município, foi autorizada agora há pouco. E a construtora está fazendo agora, depois de todo o problema, essa tubulação. E a gente tem, junto com o Ministério Público, cobrado ações mais efetivas por parte do município e também por parte do Estado, porque isso aí é um problema muito grande e a gente não pode estar empurrando a barriga. Não, isso não é responsabilidade minha, isso é do Estado. O Estado não é responsabilidade minha, é do município. Bom, vamos parar com isso. A população está sofrendo e vamos cada um dar a sua parcela de contribuição para a gente tentar resolver. E é isso que a gente tem tentado fazer. E o quanto antes, né? Exatamente. O inverno já está aí, né? À porta da gente. Nossa quadra chuvosa começou, mas o inverno mesmo começa dia 22 do próximo mês. É preciso o pessoal andar logo para que a gente evite a situação pior lá naquela região. E olha só, você como é um dos edis de lá da casa, que tem uma aproximação muito grande com o setor produtivo aqui da nossa cidade, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a situação do novo decreto e alguns setores que, infelizmente, acabou de abrir e já teve que fechar de novo, como, por exemplo, é o caso do cinema, né? Verdade, Paulana, a gente fica muito triste com essa situação. Na realidade, o momento, na minha opinião, a gente precisa investir mais na conscientização das pessoas. O governo flexibilizou. No que flexibilizou, as pessoas acreditam que não tem mais pandemia. Vão para a rua, fazem tudo. Festas, aglomerações, ninguém usa máscara, é um absurdo. Então, além de flexibilizar, o governo tem que trabalhar também a conscientização. As pessoas têm que se conscientizar que a pandemia não passou. Tanto é que a gente nunca teve uma ocupação tão grande de leito do UTI como agora. E o pior, pessoas mais jovens. Porque as pessoas com mais idade, que era o grande grupo de riscos, estão sendo vacinadas. Se você for olhar nas nossas UTIs, ocupadas por pessoas mais jovens. Eu perdi um amigo meu que estudou comigo agora no colégio. Estou com o doutor Zé Edson, também está internado. São pessoas jovens, pessoas da minha idade, da sua idade, da nossa idade aqui.
porque o jovem não tem essa responsabilidade. Então, isso tem prejudicado demais o setor produtivo. Muito, muito, muito. Por quê? Porque as pessoas não têm contribuído. Não têm a percepção de que vivemos um momento muito delicado da nossa existência. As pessoas têm que entender que chegou num bar, chegou numa festa, chegou no aniversário, está muito aglomerado, vai embora. Vai embora. Porque o risco que você leva para você e para as pessoas da sua casa é muito grande. Então, a gente tem tentado, junto ao governo do Estado, a retomada da economia, porém a retomada da economia só vai acontecer quando as pessoas contribuírem para isso. Não adianta, hoje nós temos 92%, o governo fecha tudo, aí daqui a 15 dias, que é mais ou menos o prazo, a gente consegue ter um número menor de leito de ocupação de UTI, a gente libera. Se a sociedade não der a sua parcela de contribuição, daqui a 15 dias ainda vai fechar de novo. E o pior, quebra tudo. Porque, por exemplo, você citou um exemplo muito grande, o cinema. O cinema, nós quando reabrimos, o Kinoplex abriu do Maceió Shopping. Mas o Parque Shopping, o Cinecist, não tinha aberto e o Pátio Shopping não tinha aberto. Esta semana, o Pátio Shopping anunciou a reabertura. Na mesma semana, o governo fecha o cinema. Então, isso quebra o planejamento do empresário. O empresário faz uma compra para fazer o seu estoque, para vender, amanhã fecha, quebra, aí é que quebra de vez. Então, a quebradeira geral. Você passar de uma semana, 7 dias, 3 dias fechados, não tem comércio que aguente. Agora, lógico, a situação tem que estar sob controle. Então, economia e saúde têm que andar juntos. Mas, para isso, todos nós, governo, sociedade e os empresários têm que contribuir com isso. Se ficar todo mundo jogando a culpa só no governo, a gente não anda. Cada um tem que dar a sua parcela de contribuição. Agora, acho que o governo tem que incentivar e, nesse momento, entrar com uma campanha muito forte de conscientização das pessoas. A pandemia não acabou, não há previsão de acabar essa pandemia. Então, a gente tem que ter os cuidados, mesmo flexibilizando, mesmo liberando cinema, mesmo liberando bares, mesmo liberando restaurantes. A gente precisa conscientizar as pessoas que a pandemia não acabou, porque isso está prejudicando o setor produtivo. Quantos proprietários de bares, de restaurantes, o pessoal do cinema, os empregos dos cinemas, enfim, a gente vive numa capital pobre, que a gente precisa desses empregos, mas a gente está com muitas dificuldades, Paulana. É verdade, né? Uma responsabilidade de todos e para que a gente de fato saia dessa situação, Chico, a gente precisa que todo mundo caminhe num único caminho, né? Com um único objetivo para que a gente possa de fato sair dessa situação que vem se arrastando já há muito tempo. Se não for assim, a gente não vai conseguir vencer. A gente não vai conseguir vencer essa pandemia se cada um de nós não assumir a sua própria responsabilidade. Ficar sentado e apontando o dedo para o outro não vai resolver. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade desde o menor ao maior. Do vendedor de coco ao governador do estado. Todos eles, essa cadeia toda tem que ter a responsabilidade de entender que a gente vive um momento ímpar na nossa história, que a gente precisa ter cuidados. Se você vai para uma praia, tem muita gente nesse local, eu quero ficar entre o Canoa e o Lopana, pô, mas está cheio lá já. Então vou sair de lá, vou ficar mais perto ali do Alagoinha. Oh, é o momento, a gente precisa, as pessoas ainda não conseguiram entender isso. Eu hoje estava chegando aqui, recebi estava vendo uma matéria na Gazeta Web, uma festa em Guaxuma, que a polícia fechou. Rapaz, a gente o pessoal está brincando. O pessoal está brincando. Eu vou pegar uma turma dessa e vou levar aqui no Hospital da Mulher para ele ver o quadro que é. Eu tive amigos meus, teve um amigo meu que passou 17 dias internado na UTI, o cara é mais novo que eu. Corre 10 km por dia. Duda, o pai dele faleceu, Dr. Ronaldo Mendonça. E a galera não acorda para a vida. Tem que ter, né? Dar esse choque de realidade. É verdade. Muito obrigada pela tua participação, Chico, aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Eu que agradeço, Paulane. E a gente vai agora, então, para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. O Derlan Araújo ainda vem ao vivo aqui na nossa programação. É daqui a pouco.